Olá, hoje quando nós pensamos em Júlio Chevalier em toda a nossa congregação, nem sempre nós entendemos ou pensamos que esse homem se chama João Júlio Chevalier e que em março do ano que vem nós comemoramos 200 anos do seu nascimento, uma comemoração muito especial para toda a nossa congregação. Então você que é missionário do Sagrado Coração, você que é leigo da Fraternidade MSC, filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração e também missionárias do Sagrado Coração, o vínculo com este homem é muitíssimo importante. Por isso que hoje, apesar de tantos textos, tantos estudos sobre Júlio Chevalier, nós queremos conversar, bater um papo, e é importante que você participe disso também, sobre quem é esse homem, não é? A pessoa de Chevalier. Então nós não vamos nos ater muito à congregação dos missionários do Sagrado Coração, à sua fundação, mas nós vamos bater um papo de maneira informal sobre quem é Júlio Chevalier. E é por isso que nós, como o Conselho de Comunicação da província de São Paulo, estamos aqui representados por esta província, quer levar até você essa discussão, e eu tenho aqui comigo duas pessoas muitíssimo importantes desse conselho. Eu queria saber, em primeiro momento, claro, vocês vão dizer para as pessoas, qual é a primeira impressão que vocês tiveram de Júlio Chevalier? Eu acho que a primeira vez que conheci o Júlio Chevalier, achei um homem muito sério, muito assim, fechado. E não sabia, e não entendia como aquele homem podia falar do amor de Deus e ter essa expressão tão dura, né? Eu pensei, talvez teve uma história muito difícil. O que foi que aconteceu? De sofrimento. Claro, um pouco, vendo a história, eu gosto muito da fotografia, sou fotógrafo e sei que naquele tempo, século XIX, a fotografia era com daguerrotipo. As pessoas tinham que ficar quietas, congeladas, por 20 minutos, 30 minutos, às vezes horas, para que ficasse fixa a imagem sobre uma placa de prata, eu acho que era naquele momento. Imagina ter que manter um sorriso, mesmo que ele quisesse, assim, por 20 minutos. Era impossível, né? Mas o que era mesmo? Ele é um tipo de fotografia? Como é que era os primórdios da fotografia. Okay. Se chamava daguerrotipo, porque foi que um francês da guerra que inventou. Ok, tá. E aí ele consistia em era a caixa e tinha a placa de prata e ficava fixa uma imagem. E a pessoa tinha que ficar parada ali uns 20 minutos só para que a imagem ficasse o melhor possível. Talvez fosse essa uma especulação de por que ele fica meio sério nas fotos. Eu acho que a maioria das fotos do século XIX eram assim. Sim, a pessoa tinha que ficar séria. Então você achava que Júlio Chevalier era um homem muito sério? Muito sério. Mas isso impactou alguma coisa depois na sua visão sobre ele, na questão da vocação ou do ser missionário do Sagrado Coração, não? É que depois isso me fez estudar ainda mais a espiritualidade e saber que aquilo era só um momento, uma imagem dele, porque o coração de Chevalier foi outra coisa, um coração apaixonado por Deus e pela missão de levar a todas as partes e que todo mundo conhecesse o amor de Deus e se sentisse amado por Deus. Que bom, porque no nosso bate-papo a gente vai falar disso também, né? Desse coração de um homem tão especial que usou muito da misericórdia, não é? Para falar justamente do coração de Jesus. Eric, e você, a mesma impressão? Que você partilha dessa mesma impressão que o Miguel? Qual foi essa primeira ideia sobre vou ser padre ou vou ser missionário do Sagrado Coração, religioso? Qual foi a sua primeira impressão quando se deparou com Júlio Chevalier? Quem é esse homem? É a primeira pergunta que eu me fiz. E logo de início, o pároco da igreja que eu frequentava na época pediu para eu fazer um resumo do livro que contava um pouquinho da vida dele. Antes de entrar para o seminário? Antes. E aí eu tive que ler um pouco desse livro, escrever um resumo e apresentar isso na igreja, quando chegou o dia de celebrar a morte dele, né? 21 de outubro. Uhum. E aí eu fui fazendo esse resumo, eu falei, gente, esse homem nunca, né, se deixava sorrir, brincar, né? E aí com o tempo ele foi passando por essa transformação. Quanto mais ele foi conhecendo o coração de Jesus, mais ele queria levar isso para as outras pessoas e mais ele se deixava contagiar por essa alegria, por esse amor, como o Miguel está falando. E aí isso foi convertendo o coração dele também. Então, daquele homem sisudo, ele foi se transformando num homem que as pessoas queriam se aproximar porque ele era muito sensível,
era uma pessoa mais afável, e isso foi convertendo também outras pessoas para seguir esse coração de Jesus. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Aquilo que no início parece meio contraditório, né? Por exemplo, um homem sério que fala de uma devoção ao coração de Jesus. Um homem que parece meio sisudo e que, na verdade, não sorria tanto. Ele praticava a questão do bom humor. Ele disse que todo MSC precisa até rir da própria desgraça. Claro que eu estou exagerando um pouco aqui, mas para dizer que, às vezes, essas contradições são muito importantes, né? Agora, a gente sabe de um dado, a gente vai tentar pontuar aqui algumas coisas, alguns dados específicos. Claro que a gente não consegue abarcar tudo, porque não temos nem tempo, nem não temos tantas informações para isso. Mas algumas coisas importantes, não é? Esse homem, depois que ele, vindo de uma família pobre, vindo de uma família, a mãe era muito religiosa, o pai não era tão religioso assim, ele vivia essa dificuldade não, mas ele tinha que caminhar entre esses dois pontos, não é? E manifestar o desejo de ser padre. Então a família falou, olha, isso é impossível, isso é impossível. Como é que vocês veem isso? Porque, olha, esse homem, ele tinha que ter uma vontade muito grande de cumprir a sua missão, a sua vocação como padre. Não como religioso especificamente no primeiro lugar, mas como padre. O que impacta, por exemplo, um rapaz que tinha lá, parece-me que os seus 17 anos, queria entrar para o seminário. Geralmente, naquele tempo, não é, era a criança que entrava no seminário, ele era o mais velho. Como é que vocês percebem que ele deve ter vivido? Por que isso é importante? Esse rapaz pobre, alguém que custeou os estudos dele, já na época idoso para entrar para o seminário, como é que isso impacta? Por que isso impacta na nossa congregação, na vida de missão dele, tendo essa diferença de idade, por exemplo? Por que isso é importante para nós? A gente tem que falar sobre isso. Eu acho importante ver que nada do que Chevalier conseguiu desde o início não foi fácil. Ele teve que lutar muito. Ou seja, nada chegou assim, assim para ele. Não colocaram aí na frente rapidamente. Não foi fácil. Ele não teve uma vida fácil. Isso tem que nos dizer a nós agora que nenhum dos nossos projetos tem que ser também fácil. Vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter travas. Para ele foi a idade, era a falta de dinheiro. Mas ele tinha esse espírito lutador que sabia que estava fazendo o que Deus pedia. Porque é como um fogo que vai queimando por dentro, que não tem explicação, mas que ele se joga, ele sabe que é por aí. Mas essa confiança, esse fogo, vai vir de Deus. É Deus mesmo que colocou no coração de Júlio, desde pequeno, esse desejo de servi-lo, mesmo não sabendo nada. Porque o jovem Júlio não sabia que eu falava agora, né? Não sabia que ia ser religioso, ele não sabia que ia fundar uma congregação. Ou seja, é um desejo de fazer algo a mais por Deus. Entendi. Eric, o que você acha? Porque a gente falava um despertar de humildade muito grande desse homem, né? A gente falava até uma vez sobre resiliência, né? A humildade. Como é que você vê essa mesma, a partir da perspectiva do Miguel, aquilo que a gente tem dito aqui? Para mim, a característica que mais marca ele nesse momento é a perseverança. Diante de todas as dificuldades, obstáculos, ele foi perseverante. E eu acredito que foi também por conta da história familiar, o chão que ele pisava do seu pai e da sua mãe. Ele vai herdar características dos dois. Ah, que legal isso, né? O pai, ele vai mais para o lado do trabalho, da honestidade, né, dessa doação ao serviço. Não era tão religioso quanto a mãe. Mas o pai passa essas características para ele e ele leva isso a sério. Aquilo que ele acreditava, ele quer levar isso adiante. E no caso da mãe já tinha essa religiosidade, apesar de não ter tanto conhecimento, mas ela era uma mulher fervorosa. Não sabia nem ler e escrever, né? Não sabia nem ler e escrever. Tanto que quando nasce Júlio Chevalier, ela se preocupa. Eu não tenho condições de criar mais um filho. Ele já era o terceiro filho. E aí ela coloca João Júlio Chevalier aos pés de Nossa Senhora, né? Me ajuda a criar o meu filho. Uhum. E aí as coisas vão acontecendo. Então, desde o seu nascimento, esse sinal divino, né, na sua vida, através de Maria, foi se dando, e claro que isso foi gestando no seu coração esse desejo, através dos seus pais, de se sentir amado.
Uhum. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, ele entra para o seminário aos 17 anos, né, mais ou menos assim, e convive com crianças, né, vou dizer crianças, sabe, eu fico pensando assim, ele precisou exercer aquilo que a gente comentava, um espírito de humildade muito grande, quer dizer, se submeter a estar com pessoas de uma idade menor, e ele também, a questão do estudo, para acompanhar tudo isso de maneira tão diferente, né? Vocês acham que isso é importante para nós como missionários hoje? Missionários do Sagrado Coração, quer dizer, essa atitude de estar no seminário, ser insistente, manter ali, você falava, né, Eric, da persistência de Júlio Chevalier. Vocês acham que isso impacta na nossa vida hoje? Com certeza. Que não foi os novos formandos. Não foi à toa que ele viveu tudo aquilo. Ou seja, todos os acontecimentos na vida do Júlio fizeram o Júlio adulto, o Júlio missionário do Sagrado Coração, digamos, é esse ideal. Porque que tivesse acontecido se ele entrava mais novo? Não saberíamos. Talvez aqui comece uma suposição um pouco boba, né? Mas a gente pode fazer suposição, não tem problema. Nós estamos aqui conversando sobre isso. Eu acho que as ideias mais importantes que batem no coração da gente, é importante dizer, né? Nós não estamos fazendo teologia sobre o Júlio Chevalier, mas as impressões daquilo que a gente já leu, já estudou. Então, qual que é, assim, lendo... Voaria em que sentido? Porque eu acho que não teria... Se não tivesse vivido tudo aquilo, não seria o Júlio Chevalier persistente. Não tivesse sido o Júlio Chevalier humilde, sabendo que tudo aquilo que conseguiu foi com muito esforço, porque ele trabalhou também. Para manter, até para ajudar a família, não é? Claro, quando a família mudou de cidade... Foi engraxate. Ele aprendeu muitas coisas que acho que ajudaram a cimentar, a fundar verdadeiramente aquilo, esse desejo do coração dele. Então, nada veio de graça, até mesmo as dificuldades. Eu acho que tudo aquilo formou com pedra, assim, ele, utilizando o evangelho, né? Ele fundou a casa, construiu a casa na pedra, não na areia. Porque se não tivesse sido assim, não ia para frente. Legal isso, porque até você disse, né, Eric, sobre a questão de ser sapateiro, né? Engraxate, aliás. Perdão, engraxate. Então, assim, ele teve que entender essa questão da subsistência, né? Então, eu acho que a característica da pessoa, a qualidade, não, a virtude, a personalidade, vem daí, né? Quando você tem o seu suor impregnado nas coisas que você faz, é lógico que você vai dar um valor maior. Então, gostei desse exemplo que você deu, né? Entender que o Júlio Chevalier viveu nessa experiência de entrar ali no seminário um pouco mais idoso do que as pessoas do seu tempo, ele teve que criar isto, né? Por isso que a gente conversava sobre isso, né? Resiliência, né? A gente aprende desse homem, né? Isso tem que levar para as futuras gerações dos MSC, a resiliência, a humildade, né, a capacidade que ele tinha de olhar para si e perceber, olha, se eu não fizer isso agora, se eu não enfrentar isso agora, o que vai ser de mim depois? Ou como é que eu vou poder trabalhar essa dimensão do sonho que eu tenho, né, de ser padre, mesmo nessas condições que eu tenho? Família pobre, naquele tempo era bem mais difícil, se alguém não bancasse, possivelmente ele não seria, né? A gente fala bancar aqui, mas é no sentido de alguém que dava a ele a possibilidade, né, de realizar o sonho dele, né? Agora, uma questão importante. Então, nós vamos tentar dar um salto que é. Então, Júlio Chevalier nasceu nessa família, como a gente já comentou aqui, simples. O pai não era muito religioso, a mãe sim, o pai era dado aos negócios. Você fez um bom resumo dessa questão pai e mãe, ele e tal. Agora, esse homem, ele tinha um carisma, ele pensou num carisma especial. Então, ele entrou no seminário, começou a vivenciar essa vida do seminário. E essa questão do carisma, não é? A devoção ao coração de Jesus. Por que isso, para nós hoje, a gente pode entender assim? Quando, né, que Júlio Chevalier, quando ele percebeu, não, eu quero fundar uma congregação que leve esse carisma. Quando que ele descobriu esse carisma, que nós falamos tanto, né, esse carisma do coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus? Parece que eu estou fazendo um monte de pergunta aqui, como se fosse um talk show, mas a ideia não é essa não. É porque eu gosto muito dessa experiência de televisão, a gente já tem essa ideia de perguntar, mas como é que a gente pode trabalhar essa questão do carisma, né? Como que começou isso na vida desse homem? Eu acho interessante que Júlio Chevalier nunca caminhou sozinho. Ou seja, até para nós agora, congregação
cristãos no mundo, Deus pode colocar um desejo no coração, mas precisamos de um outro que nos ajude, que tenha um pouco mais de caminho, que esteja um pouco mais para frente. Estou falando do diretor espiritual dele. Sim, sim. Porque o desejo isso de fundar, de ser missionário, veio já quando estava no seminário. Mas ele expõe o desejo dele. Eu quero isso. E eu imagino que foi assim como um vulcão. Aquilo explodiu, eu quero isso. Mas tem alguém que, com sabedoria, com juízo, com espiritualidade, vai ajudando a encaminhar. Aquele rio que vem com força precisa ser encauzado. Para onde vai? Que Deus, o que está pedindo Deus? Então, para mim, a figura de ter alguém que nos acompanhe. Por quê? Ele lendo, também, acho que o Júlio Chevalier gostava de ler, né? Tudo que chegava ele ia lendo e Deus vai falando de muitas formas, né? Fala através dos outros, através das leituras, o que vai chegando, e aí descobre a espiritualidade, as espiritualidades, uma dessas, a devoção ao Sagrado Coração de Santa Margarida Maria. 4 séculos antes dele, ou seja, uma coisa antiga, e como aí ele achou como a luz. Essas coisas, os memes que agora acontecem que vi a luz. Eu imagino ele assim como, uau! O que está acontecendo, O que está acontecendo? O que é isso que está aqui? vindo aqui? E o que é isso? E ele achou aí algo muito interessante. Achou aí o norte para mim. O norte do que ele seguia. Sabia que era missão e era devoção ao Sagrado Coração. Entendi. Eric, você que é um cara que, né, estuda e apresentou. Acho que ele... Aliás, você trabalho de conclusão do curso. Trabalho de conclusão do curso, você falou sobre o carisma do Padre Júlio Chevalier. Ele sabe muito nós mais estamos conversando, né? Então, e aí? Diga para nós aí, como é que você percebe? Quando que ele descobriu isso a partir daquilo, claro, que o Miguel diz, e claro, o que você completa. Como é que foi esse insight de Chevalier em relação ao carisma do coração de Jesus? De fato, quando ele estava na casa de formação, no seminário na época, ele tinha dificuldade, mas ele corria muito atrás, né, para estudar, para conseguir alcançar os meninos. E numa das aulas, um dos professores dele estava trabalhando sobre o Tratado da Encarnação. E aí, nessas aulas, ao final dela, ele trabalha isso como o Miguel falou, que é a devoção ao Sagrado Coração, com base em Santa Margarida Maria. E aí, quando ele descobre, ele fica encantado por esse coração, pela mansidão, pela humildade, pelo amor, pela misericórdia. E aí ele fala, eu quero me juntar a outras pessoas que tenham essa mesma devoção, que queiram se consagrar a esse coração de Jesus, e quem sabe fundar aí uma união dos cavaleiros do Sagrado Coração. Então daí surge esse primeiro insight dele de fundar alguma obra relacionada a esse Sagrado Coração para ser no mundo o coração de Deus. Sabe uma coisa que eu acho interessante de tudo isso? É porque quando uma pessoa... Claro, a gente aqui está falando de Júlio Chevalier, mas quando a pessoa descobre qualquer outra coisa que ela esteja procurando, por exemplo, para realizar na sua vida, ou um projeto, e ela percebe que aquilo vai dando certo mesmo nas dificuldades, ela tem esse mesmo sentimento que você descreveu muito bem em relação ao Chevalier, né? Quer dizer, olha, é por aí que eu quero andar, agora só que eu preciso alguém... Você diz com juízo, que possa me encaminhar nesse sentido. Então a gente percebe, né, dando esse salto aí lá desde a infância, quando ele entra no seminário, quando ele entra agora para o seminário e descobre essa questão do carisma, que pode ser, de fato, levar essa devoção ao coração de Jesus a todas as pessoas, ele se junta a um grupo que tem mais ou menos as mesmas percepções que ele sobre essa questão da devoção. E você já citou, Eric, essa questão dos cavaleiros do coração. Como é que funcionou isso? Como é que começou isso? Por que isso foi importante na vida de Chevalier? Dentro do seminário, tinha outros meninos que compartilhavam dessa mesma percepção do coração de Jesus. E aí eles passaram a se reunir com uma determinada frequência, faziam adorações, reuniões. Tudo relacionado ao coração de Jesus. Ao coração de Jesus, né? E claro que eles, nesse primeiro momento, se chamavam de cavaleiros desse Sagrado Coração de Jesus. A gente não tem nenhuma informação sobre por que cavaleiros, não. Não tem, assim, nenhuma informação por que de cavaleiro, creio que não. Mas talvez a ideia de guerra, não, guerra mas não. Mas interessante que Chevalier é cavaleiro, né? Em francês. Em francês. Ah, é verdade. O nome Chevalier, né? Que era o sobrenome. Muito comum, né? Que era comum. Sim. É verdade. Bora lá, então.
Então, aí você disse que então, esses mesmos que compartilhavam com ele o mesmo sentimento, a mesma ideia, o mesmo carisma do coração de Jesus. Então, e aí como que se deu essa continuidade em relação à questão dos cavaleiros do coração de Jesus? Na época, na França, sobretudo nesse século que ele viveu, o século XIX, tinha alguns males retratados pelos papas da época também, né? Um deles era a questão da indiferença religiosa, e aí o Papa apontava que era justamente pela falta dessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E aí o Padre Júlio, amante dessa devoção, ele fala, tá aí a nossa resposta. Tá faltando no mundo esse amor, essa misericórdia, né? Uhum. E aí ele se junta com um outro amigo dele na época, chamado Padre Mogenet, e aí é onde eles vão começar aos pés de Maria, depois toda essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, eles vão levando isso adiante, né? Uhum. Até que eles são ordenados padres, né? E depois vai sendo dado continuidade até que vai despertar no coração deles esse desejo de ir além daquilo. Agora, eu fico pensando assim, não sei o que vocês acham, essa ideia não foi uma questão meio de loucura disso, não? Quer dizer, quando eu falo loucura, né, entenda bem, eu me refiro ao fato de você olhar toda a história, né? Porque é aquela questão, quando você vê a história de alguém, você fala, puxa vida, essa pessoa não chegou aqui desse jeito, não chegou assim à toa, ela teve uma história, as dificuldades todas que ela passou. Chevalier, com toda a história que tem, descobre esse carisma belíssimo do coração de Jesus, encontra outras pessoas que têm o mesmo desejo, mas antes de dar um passo, né, de fundar, por exemplo, uma congregação, vocês não acham que houve um momento em que assim, puxa vida, será que eu não estou meio louco para fazer isso não? Será que, por que eu quero fazer uma coisa tão difícil se eu posso simplesmente ser um padre numa paróquia aqui, numa aldeiazinha aqui da França, continuar no meu trabalho? Não foi uma loucura desse homem não? Uma loucura de Chevalier? Totalmente. Eu acho que se entregassem a alguém que, digamos, agora, nesse tempo, alguém que faça um planejamento, uma projeção de coisas, vendo tudo que ele viveu, a história e a ideia, seja fundar alguma coisa, dizer, não, filho, você por não favor, tem como, né? Desce, por aí você começa, desce um pouco. É. Mas eu acho que faz parte também, mesmo quando a gente tenta explicar a vocação, o que é vocação? É algo que não te deixa em paz. Ou seja, sabemos que colocaram um chamado de Deus, mas cada chamado é diferente. Mas se você não faz aquilo, se não entra no seu coração, na sua vida e começa a descobrir o que é, isso não te deixa em paz. No início é isso. É como um desespero, é um anseio que você não sabe o que é. Eu acho que esse Chevalier ficava tranquilo, uma paróquia que podia, vivendo a vida dele, procurando dinheiro, procurando uma boa paróquia, né? Precisava disso. Sim, claro. Com certeza ia ter uma vida muito mais tranquila, mas o coração não ia ser o mesmo. O coração ia estar inquieto, e não ia conseguir viver verdadeiramente a sua vocação, o seu chamado. Você acha que essa questão da missão, hoje a gente podia até, talvez, não sei se é por aí, mas entender essa questão, a dinâmica do carisma missionário nesse dado das missões que nós temos missões em Moçambique, temos missões no Amazonas, temos missões em vários lugares, ou missões também nos colégios, enfim. Esse dado missionário não parte talvez dessa inquietude de Chevalier, por exemplo, ele descobriu que tinha isso. Peraí, eu vou fundar uma congregação, isso é loucura, mas eu quero... Depois ele descobre a questão do carisma missionário, né? Mas será que não foi essa inquietação que de fato mostrou, não, peraí, se eu não fizer isso agora, pode ser que eu não faça mais. Vocês acham que missão é fruto de inquietude? Nesse caso, o Chevalier, estou dizendo. Totalmente. Sim. Totalmente. O coração dele se incomodava pelos males da sua época. Dentre esses males, a pobreza. Ele vem de uma pobreza, de uma realidade pobre, simples. Uhum. Então, isso incomodava. Como que pode Deus amar tanto a gente e ainda assim haver essas pessoas pobres? Uhum. É preciso um remédio para tudo isso, né? Então, não só essa pobreza, a indiferença religiosa. Como pode ter pessoas que não se sintam amadas por Deus, enquanto tem outras pessoas que te excluem por conta da sua religião? Então, todas essas situações do seu momento em que ele viveu, incomodava ele. E ele queria achar um remédio, e vai ser justamente nesse Sagrado Coração que ele vai encontrar esse remédio. Uhum. Agora, se a gente fosse olhar, por exemplo, nós precisamos hoje
destacar ou 3 virtudes ou 3 situações ou momentos de Chevalier que, para esse momento da história dele, quando ele funda, eles montam, se ajuntam lá e se tornam os cavaleiros do coração de Jesus. Tem como a gente separar alguma virtude que identifica isso quando ele diz assim: temos nós como cavaleiros do coração de Jesus, reunimos, adoramos, rezamos e tal, mas agora o passo precisa ir além. Tem alguma virtude que vocês acham que identifica uma pessoa que tem essa vontade, essa necessidade de ir além daquilo onde ela está? Então, escutando o Eric falar agora, tem uma palavra, eu acho que é hebraica, que é atribuída também a Nossa Senhora, né? Que é uma palavra, mas era um grupo de pessoas que se chamavam os pobres de Deus, os Anawim. Ah, sim, os Anawim. Tá? Sim. Então, o Anawim não tem nada, e precisamente como não tem nada, é tão pobre que depende única e exclusivamente de Deus. Então, isso faz que a pessoa confie plenamente em outro, nesse caso, Deus, porque não tenho nada, e Ele quem vai me ajudar, Ele vai, sei lá, me bancar, vai trazer as coisas que preciso. Então, nesse momento, uma virtude que eu falaria é confiança plena em Deus. Verdade. Porque sabia... Um abandono, né? Um abandono total. Então, eu não sei, nunca temos falado disso, né? Mas poderíamos falar de Chevalier como Anawim de Deus também, né? Uma boa ideia. Porque era pobre, a história pobre, não tinha nada, nenhum cêntimo. E aqueles cavaleiros que queriam ir além, como vai? Como vai poder sem dinheiro? Se já sabíamos pela história, por todo o acontecimento dele, que sem dinheiro não iam para frente aquilo. Eu gostei dessa questão de Chevalier como Anawim. Anawim de Deus, o pobre de Deus, né? O despojamento, o abandono e a confiança. Você usou uma palavra que infelizmente, a gente desgasta um pouco essa palavra confiança, mas é exatamente isso, né? Uma confiança tão plena, tão total de que ele não faria isso sozinho, que acredita e se abandona. Talvez seja um exercício que a gente, né, nas nossas formações, né, nos nossos seminários, resgatar Chevalier, resgatar não, porque Chevalier está bem resgatado, graças a Deus, né? Todos nós conhecemos a história de Chevalier, todos nós sabemos tal, mas buscar dessas virtudes ou dessas atitudes ou ímpetos, né, impulsos no espírito, digamos, né, para que a gente, na nossa formação, a gente vá trazendo isso para nós. E isso despertar em nós algum outro sentimento, né, em relação à missão, em relação a trabalhos novos e assim por diante. Gostei dessa observação, isso é muito bom. Talvez a gente guardar isso, né, como Júlio Chevalier, o Anawim de Deus. Agora, aí ele dá o passo além. Então, ele entrou no seminário, despertou a vocação, mudou, alguém foi lá, custeou os estudos dele, viveu essa questão da humildade, da persistência, da resiliência. A gente tem que buscar tudo isso na nossa vida comum como missionários, como religiosos. E aí fundou-se esse grupo de cavaleiros, e aí entra para dar esse passo mais além, que é a fundação da congregação. Por isso que eu comentei com vocês, é loucura. Na situação em que ele estava vivendo, é aquela questão assim, tudo parece vir ao contrário. E, no entanto, ele toma as rédeas da situação e eles vão adiante, digamos. São Paulo, o apóstolo, fala muito isso, né? São Paulo, como até teologicamente vocês vão me bater, mas eu acho que a gente pode entrar nessa questão, né? Um louco de Deus também, não é? Depois da sua conversão, a gente fala isso, não é? Ele trabalha essa questão, né? Ou a gente assume de fato o nosso papel como cristão, como evangelizador, etc., ou a gente não faz absolutamente nada, não é? Aquela questão de fato, como é que funciona isto, né? Então, fundou a congregação. Isso não era um complicador? O que a gente pode tirar disso? De um homem que sem o Anawim, ele pode de fato fundar uma congregação. Além de todas essas questões, o que motivou naquele momento? O que no coração de vocês vem, se vocês tivessem que descrever isso para os vocacionados? Olha, fundou a congregação sem nenhum centavo, sem nenhuma, talvez, apoio direto. Só mais à frente a gente vai perceber isso, né? Como é que vocês veem essa loucura de Chevalier de fundar uma congregação para falar desses males do tempo, para levar essa história, né, do coração de Jesus às outras pessoas? Eu Apertei, acho não, né? Oi? Já estava combinado, mas... Processando, só um minuto. Ele vai colocar aquele conectando ali, reconectando. Eu acho que São Paulo, falando que a palavra da loucura da cruz, né? Como para os homens, a cruz era
perda, é morte. Enquanto para nós é vida, é oportunidade de vida, sabe? É como essa situação que não deixava ele tranquilo, ele sabia que precisava ser colocada em ação. Precisamos ir para frente. Isso precisa ser espalhado. Porque acontece muitas vezes. A gente pode ter uma ideia muito boa. Ai, sei lá. Qualquer podcast ideia. como esse. Podcast. Eu posso ter uma ideia de um podcast. Se não coloco isso em prática, e também que outros possam participar, que outros compreendam a grandeza ou a riqueza do que podemos fazer, ou como a nossa mensagem pode chegar a lugares que talvez nem pensamos, como Deus pode nos utilizar como instrumentos, né? Porque, com certeza, cada um de nós tem uma capacidade, tem um dom, tem um talento, mas também temos que confiar que Deus vai fazer muito mais do que nós, vai ir além essa mensagem. Então, essa lógica humana que pode dizer, até mesmo aqui, esse podcast, quem vai assistir? Ninguém, 3 ou 4 pessoas, e nem vão entender. Mas não sabemos aí a mão de Deus o que vai fazer com isso. Tem outros caminhos. Então, essa confiança de Chevalier que falou com o bispo no momento, e ele falou, bom, se vocês conseguem o dinheiro para fundar, tem a permissão da minha parte, entendeu? E aí que decidiram, vamos fazer uma novena. Então, mas essa questão da oração, isso, a gente já entra como um abandono mesmo nas mãos de Deus, quando ele decide, olha, não temos dinheiro, mas temos aprovação, porém, e agora? O que você diz, Eric? Tudo que ele tinha era um sonho. Não tinha dinheiro, não tinha membros, não tinha pessoas, mas ele tinha esse sonho no seu coração. E isso foi motivando ele cada vez mais. E juntamente com esse amigo, Mogenet, como o Miguel falou, eles foram até o bispo, expressaram esse desejo, o bispo exigiu essa garantia financeira e eles falaram, vamos rezar. E foram aos pés de Nossa Senhora rezar, fizeram a novena e, coincidentemente, em 8 de dezembro de 1854, juntamente com a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX, aí apareceu uma pessoa que doou 20 mil francos. Uma quantia considerável na época. E eles correram a apresentar isso para o bispo. O bispo falou, se de fato for da vontade de Deus... Mas quanto empecilho, não, pelo amor de Deus. Pessoas teimosas. Deus acreditou, mas esse bispo não... Esse bispo estava meio como advogado do diabo, não vai ter. Ele queria mais garantias ainda. Naquele momento que dizemos que o diabo também tem seus advogados, né? Como? Esse bispo era um deles. Não, olha, na verdade, a gente quer simplesmente entender. Deus utiliza também dessas pessoas que... Eu acho que isso é muito bom, né? Para provar, de fato, a resiliência que a gente falava de Chevalier. Mas agora, continuando, você estava dizendo sobre... Aí eles foram fazer outra novena, também aos pés de Nossa Senhora, e aí, juntamente com a celebração do Santo Imaculado Coração de Maria, em 8 de janeiro, aí, do ano seguinte, né, 28 de janeiro de 1855, aí aconteceu de aparecer novamente uma outra doação, e aí o bispo, agora sim, autorizou eles a começarem. E eles tinham membros para isso? Já que o bispo não autorizou, aliás, o bispo autorizou, porém, depois que eles conseguiram nessas doações aí, que aí entra a questão da providência, eu acho isso muito interessante, né? Júlio Chevalier como um homem que acreditava, por isso que ele se abandonava, né, nas mãos de Deus, acreditava na providência e fazia com que isso se tornasse uma realidade para ele. Então, assim, tinha agora, nesse caso, o dinheiro, basicamente, para fundar, e membros. Ele tinha? Não tinha membros, não é? Uma coisa por vez, entendeu? Então, o dinheiro, nós estamos querendo adiantar um processo. Mas sabe por quê? É importante a gente trabalhar essas questões da pessoa desse homem, né? Eu acho isso formidável. Porque, assim, eu não sei se hoje eu teria, vocês talvez mais, né, firmes na fé, mas, assim, se eu teria essa resiliência, essa confiança de ficar ali batendo na tecla, não é isso que Deus quer, é isso que Deus quer, e acreditar nisso de maneira pia, como esse homem acreditou, não é? Então, assim, a gente precisa aprender disso, não é? Olha, o bispo, mas vai ter o dinheiro. Como não sabe? Mas vai ter a subsistência. Como não se sabe? Teve as duas coisas. E aí? Como é que essa história continua?
Não pode ser a seguir cenas do próximo capítulo. Mas como que essa história continua? Como é que funciona isso agora? Interessante que quando eles fizeram essa segunda novena, eles já disseram que se eles conseguissem esse dinheiro, eles dariam um nome para essa associação deles, que seria Missionários do Sagrado Coração. E juntamente a isso, eles honrariam Nossa Senhora com um título. Ela seria a fundadora dessa congregação e na congregação eles dariam um lugar todo especial para ela, fariam as celebrações dela e do Sagrado Coração de Jesus. Então essa foi a promessa que eles fizeram. E daí? Eu ia falar como na cena, então, começou a entrar Nossa Senhora. Já Nossa Senhora ocupou, digamos, o lugar dela. E parte da nossa espiritualidade, como mesmo ela entrando, ela aponta sempre para o Filho. Mesmo que ela é a fundadora nossa, Padre Chevalier vai falar, ela fez tudo na nossa congregação. Ele comenta isso, né? E verdadeiramente a gente confia e sabe disso, Nossa Senhora faz tudo. E se confiaram tanto em Nossa Senhora que ela está na cena, está sempre presente. E como, claro, as dificuldades continuaram daí para frente. Tem uma história, eu sempre achei muito engraçada, que aconteceu porque a igreja tinha capelas, né, como era anteriormente. Sim, claro, E cada capela estava dedicada a um santo. E tem uma história famosíssima que a parede da capela de São José caiu. Aí tinha que ser São José, né, coitado? Carpinteiro. Tadinho, não caiu de Nossa Senhora. Ele não trabalhava com alvenaria na época, era carpinteiro. Ele não sabia como trabalhar nesse momento. Aí, dizem que o Padre Chevalier falou, bom, eu vou falar muito assim... Tranquilo. Bom, São José, você se vira. Se você quer que essa parede volte de novo, está em pé... A capela é sua. A capela é sua. Por quê? O problema da congregação, estavam sem dinheiro. Aí precisamos de ajuda. Procura a verba, o dinheiro, para arrumar a capela. Olha, e assim, coisas de São José, chegou o dinheiro exato para reparar a parede, levantar a parede de novo e arrumar a capela de São José. Aí, outra coisa do Padre Chevalier maravilhosa, ele sabia ler as situações e sabia colocar as coisas e olhar a mão de Deus passando por aí. Aí ele entendeu, São José é o protetor das nossas casas. E daí para frente, todas as nossas casas são dedicadas a São José. São José é quem nos vai ajudar quando uma parede cai, quando, sei lá, precisamos de arrumar alguma coisa. São José, a gente confia, reza para São José e São José nos ajuda. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, quando você fala de ele tem um olhar diferente para a realidade que está ali, será que não é daí que a gente busca ou tem essa ideia de estar atento aos males do tempo, não é? De ver a realidade em que se está, de conhecer a realidade que nós estamos? Será que não é daí que surgiu um pouco essa questão, claro, no coração de Chevalier, assim, eu preciso estar atento aos males que estão afligindo o povo hoje? Talvez seja aí, não sei. Né? Talvez seja mais uma especulação do que uma confirmação, né? Agora, eu queria que a gente, a questão, até para a gente ir finalizando, assim, a questão da missão. A missão para esse homem, a gente já viu, já bateu um papo aqui, e a pessoa que né, vocês que estão acompanhando a gente, sabe que a missão era um dado muitíssimo importante para Chevalier, quando ele percebe, né, e tem esse insight que nós dizemos, né, dessa a congregação fundada a partir dessa espiritualidade do coração de Jesus. E isso, a missão já vem, né, ele realizou o sonho de, mesmo antes de morrer, em alguns lugares, né, em outros países, os MSC estarem presentes. Como é que funciona? Por que esse homem, o que motiva um homem a querer que os seus confrades estejam para além daquele lugar, sendo que Chevalier sempre ficou, acho que a maioria do seu tempo na França, ele não saiu da França como missionário, não é? Como é que vocês veem isso? Por que essa questão da missão era importante para Júlio Chevalier? Para o homem Chevalier, olha, o que pulsa nesse homem? Ó, tem alguma coisa aqui que não dá para a gente ficar aqui. Temos que ir além, de novo, temos que ir além fronteiras. Eu acho que as dificuldades nunca acabaram para ele.
sempre tinha alguma coisa que acontecia. E algo que já tínhamos falado, a persistência de Chevalier para cumprir a obra de Deus. Ele sabia que a congregação, o ser missionário, era um desejo de Deus e que a nossa missão, então, era cumprir aquilo. Tem uma famosa frase dele, né? Quando Deus quer uma obra, os obstáculos são meios. Eu ia usar essa frase no final, você já adiantou. Mas é isso mesmo. É muito importante então, essa frase, ela tem um peso imenso. Deus queria a obra, Deus queria a fundação, Deus queria, não só a fundação, que os missionários se espalhassem pelo mundo inteiro para que levassem uma mensagem. E as dificuldades foram uma atrás da outra. Sabe? Foi a saída do Mogené da congregação, que para Chevalier foi uma dor assim profunda. Perdeu um pregador maravilhoso. O problema na França também, depois da Revolução Francesa, que estavam expulsando os religiosos, né? Então, até o último dia da morte dele, o último dia de vida dele, ele teve dificuldades. Então, como a persistência dele para cumprir a vontade de Deus, o que ele queria, o levou ao final, entendendo que estava fazendo o que Deus queria. A missão, talvez como continuidade, não é continuidade, mas eu acho que a confirmação, não é, da vontade de Deus, de que é aquela questão, o Chevalier conheceu a devoção, a Santa Margarida, não Santa Margarida Maria, mas essa devoção que vinha, que já existia, né? Eu tenho a impressão que, na nossa visão, ele atualizou isso, né? Essa devoção, e expandiu isso de maneira muito bonita, né? Então, a missão acabou sendo uma confirmação da vontade de Deus, de que essa congregação pudesse, de fato, ser no mundo, como a gente sempre fala, né? Ser no mundo o coração de Deus, né? O coração de Jesus. Como é que você vê essa questão da missão para Chevalier, Eric? Ele queria tornar amado em todas as partes esse Sagrado Coração de Jesus, inclusive isso se torna o nosso lema aprovado pelo Papa Pio IX. Isso. E quando ele faz essa aprovação, ele concedeu 100 dias de indulgência. Exato. Se a gente proclamasse todo esse lema, né? Eu acho que Padre Júlio, ele se sentia tão amado por Deus que ele queria que as pessoas também se sentissem amadas por Deus. Então, quando ele deseja levar a todas as partes essa devoção que já existia, mas que não era tão conhecida pelas pessoas, pelo fato delas não se sentirem tão amadas por Deus, ele quer que as pessoas, né, também que se sintam amadas por Deus, possam levar isso para outras pessoas que não se sentem amadas. Inclusive, ele diz que o remédio para esses males da sociedade que existia, que nós estamos falando aqui, era esse amor e essa misericórdia de Deus. Coisas que ele já vinha bebendo desde toda a sua vida. Ele foi passando a se sentir amado em cada momento. Nas dificuldades que ele teve na sua família, nas dificuldades nos primeiros anos de seminário, quando ele se sentia diferente dos outros, mas ele perseverou. Nas dificuldades nos primeiros anos de padre, depois quando ele funda uma congregação, todos esses problemas fizeram ele se sentir ainda mais amado por Deus, com a sua providência, com a sua confiança, a base da oração, e nessa infinita misericórdia de Deus, ele fala, não é possível que as pessoas não se sintam amadas, cara, tem pessoas aí que te amam. É verdade. Né? Então, vamos amar as pessoas, né? Então, amados por Deus para amar as outras pessoas. Sabe, eu acho que é legal a gente ter isso, né? Porque quando você percebe-se, neste caso, amado por Deus, a vontade de que as outras pessoas também conheçam e vivenciem esse amor, é fundamental para que a gente possa traçar caminhos novos na nossa vida, né? Aquela questão, a gente pode traduzir, claro, um outro aspecto, a questão da autoestima, né? Não autoestima no sentido de que você é melhor e tal. Vai saber, não, eu tenho condições de fazer, porém, eu sou muito limitado se eu não coloco isso nas mãos de Deus, não é? É a vontade de realizar um projeto, de ter um sonho concretizado, mas você tem que entender como o Chevalier entendeu, que isso, você precisa colocar isso nas mãos de Deus. Quando você fez esse históricozinho aí, a gente pensa assim, puxa vida, aquilo que deveria ser para muitos um sinal de desistência, acaba sendo de força para Chevalier. Então, toda a dificuldade, tanto que nas primeiras missões, os MSCs encontraram muitas dificuldades, não é? Eu acho que as missões acabaram sendo muito reflexo da história de Chevalier. Por isso que não houve desistência, a não ser lugares que os MSCs não foram aceitos, não é? Fora isso, as missões, elas perseveram com todas as dificuldades. E muitos MSC que a gente conhece, não é? Que já passou pela missão, olha,
eu estou na missão, acredito na missão, mas não é fácil. Não é? A gente ouve muito isso dos nossos confrades, do nosso confrade lá de Moçambique, não é? Que fala, não é fácil, mas quando você está junto com as pessoas ali na área de missão, eu digo missão além fronteiras, né? Você se sente ali de fato pleno, porque aquelas pessoas, através de você, podem conhecer esse amor que você disse muito bem, Eric, né? Esse amor que Júlio Chevalier sentiu na própria carne, né? No próprio coração. Senti isso e quero que as outras pessoas sintam isso, né? Quer dizer, você é ali naquele lugar, né? A continuidade do desejo de Júlio Chevalier, né? Agora, uma coisa que é importante a gente mencionar, e eu acho que isso deu-se porque Chevalier, como ele ficou muito tempo, né, na França, ele conheceu Curadares, inclusive foi aconselhado, pena que a gente não tem tempo para tratar isso agora, mas assim, foi aconselhado por Curadares, né, teve toda uma influência espiritual desse homem, isso é muito importante hoje a gente vê nas nossas formações, nos escritos, né, essa influência que ele sofreu, e ele certamente foi amado por muitas pessoas. Talvez tenha sido um bom confessor, não sei. Aí eu estou fazendo uma especulação, não é? Talvez você, Eric, tenha mais informação sobre isso, não sei também. Mas veja bem, as pessoas no velório, na morte de Chevalier, o que a gente tem descritos, né, é que houve uma grande multidão para esse lugar, né, para acompanhar o féretro. Como é que vocês responderiam a isso? O que em Chevalier cativou todas as pessoas para que naquele momento tão difícil, né, para a congregação perder o seu fundador, o que motivou essas pessoas a irem e estarem juntos? Não só o povo, né, mas também padres, né, um grande número de padres. Como é que vocês veem isso a partir da figura de Chevalier? Por que esse momento foi tão importante? Eu acho que um detalhe, uma característica da congregação que vem também como reflexo do coração de Jesus, é que todos têm que se sentir acolhidos. Todos somos família. Há espaço para todos no coração de Jesus. Então, e como característica da nossa congregação, o Chevalier dizia, né? Ninguém é estranho, ninguém é estrangeiro nas nossas comunidades. Todos somos irmãos, essa era a ideia. E todo aquele que passa, isso foi a primeira coisa que me chamou poderosamente a atenção quando eu visitei por primeira vez uma comunidade MCC, como fui acolhido. Me fizeram sentir mais um, da casa. Lá na Venezuela, um padre me acolheu, me deu almoço, sempre comida, né? Aí, de vez em quando é bom, né? É bom comer. Aí, eu me sentia em casa, me sentia família. E eu acho que o Padre Chevalier, ao longo da vida, com as pessoas que se encontrou, as fez sentir família, as fez sentir filhos, irmãos, no coração de Jesus. Ele verdadeiramente transmitiu, então, esse amor de Deus que nos faz sentir assim, abraçados, amados verdadeiramente. E isso, para mim, foi uma das coisas que algo que conseguiu refletir a morte dele. O cortejo fúnebre foi enorme, uma multidão enorme de pessoas acompanharam o Chevalier, agradecendo a Deus pela vida dele, mas porque, para mim, se sentiram isso, amados verdadeiramente por Deus. Sabe o que eu fico pensando? Eu acho que a gente podia traçar um pouco aqui de ideia. Hoje, por exemplo, quando a gente, olhando toda essa história que a gente conversou aqui, é claro que tinha muitas coisas que a gente poderia tratar da personalidade, da pessoa, da vontade, do sonho, tantos outros pontos que a gente sabe, né, e infelizmente não tem como tratar isso aqui. Mas assim, hoje, olhando a congregação hoje, né, até quando nós conversávamos antes, a gente pensava assim, quais são as loucuras, né? Quando a gente fala que Chevalier foi louco, a gente usa esse termo, mas não no sentido de aquilo que é uma pessoa que não tem responsabilidade, não é nesse sentido, mas assim, ele acreditou no ímpeto, acreditou na vocação, acreditou na missão. O que nós precisaríamos hoje, a partir da percepção de vocês, daquilo que vocês estudam, você que fez TCC, né, que você falou, não é? Fez o TCC, que nós hoje, né, como missionários do Sagrado Coração, aqueles que vêm depois de nós, quais são as loucuras que a gente deveria se permitir para fazer com que essa congregação deste homem do qual nós estamos falando hoje, né, fundada por este homem, possa persistir ainda por muitos e muitos anos, né? Como é que a gente trabalha isso? Como é que vocês percebem isso?
Se a gente tivesse que dizer para as pessoas, olha, hoje nós como MSC precisamos, para dar vitalidade ainda mais àquilo que nós temos de Chevalier, eu não estou dizendo aquilo que nos falta, não é nesse sentido, mas como é que a gente pode caminhar de agora em diante? Comemorando os 200 anos, né, o bicentenário do nascimento de Chevalier ano que vem. Como é que vocês veem isso? Eu acho que tem uma coisa que falou Eric, né? Ele não era assim brilhante estudando, né? Tanto é que ele falava para os missionários depois, podem nos ganhar na intelectualidade. Sim, verdade. Pode ter até muito mais inteligente que a gente. Mas na caridade, ninguém pode nos ganhar. Eu acho que tudo aquilo que nos leve a amar os outros, que tem a ver com caridade, e aí tem muita coisa, tem muita frente agora para trabalhar. E sempre tem sido da igreja, os pobres, os grupos minoritários, aqueles que são excluídos, essas são as nossas loucuras. Porque para o resto do mundo, eles são lixo, eles não servem para nada, porque o sistema não precisa deles. É uma massa aí que não produz nada. Aí, essa é a nossa loucura, eu acho. Atendê-los e que eles se sentam amados. Saber que nós somos enviados por Deus a eles para se sentirem amados, para ajudá-los também a sair, né? Também a promover a vida deles, ajudá-los a sair daquela situação difícil, mas que se sintam totalmente amados por Deus. O que você diria? A gente falava agora há pouco sobre São Paulo também, né? E numa das cartas ele vai falar que o amor é paciente, o amor não julga, verdade, enfim. Verdade. Eu acredito que hoje em dia, mais do que nunca, é ir um pouco por essa linha, coisas que Padre Júlio viveu e foi, e né? Através da continuidade, através de nós. Então é ser essa presença do amor e da misericórdia de Deus nos lugares, para as pessoas que às vezes não têm esperança de viver, não têm esperança de ter mais um dia, de ter um alimento, de ter uma escuta. Então, tudo aquilo que Padre Júlio foi, paciente, eterno, compassivo. A gente falava agora há pouco, né? No seu funeral, estava cheio de pessoas, mais de 100 sacerdotes. Para quê? Tantas pessoas foram lá? Porque elas se sentiram amadas por ele. Elas viram nele o amor de Deus. Então, ainda hoje, é possível a gente ser essa presença amorosa e misericordiosa de Deus em todos os lugares, porque é o que falta na humanidade. Eu acho que dá para fazer um livro, vocês dois, junta vocês dois, escrevem um livro sobre Chevalier, sem precisar de dados históricos, mas vão colocando um pouco assim, olha, porque é muito legal isso, né? Essas duas observações que vocês fizeram, né? Essa questão de sentir-se amado, Chevalier, que sentia-se amado e queria que as pessoas vivessem esse amor, e as pessoas lá no velório, digamos, né, no funeral dele, perceberam isso, né, sentiram-se amadas e acolhidas. E essa questão, né, as nossas loucuras hoje estão nesses trabalhos que nem sempre as pessoas querem fazer, não é? Assim, a nossa presença ali, isso é fundamental. Teria mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar dentro disso que a gente papeou? Eu acho muito massa essa celebração do bicentenário do Chevalier, porque quase que nos obriga a olhar o Chevalier, ver a história e ver a pessoa dele, sabe? Entender que ele não chegou a ser missionário assim, nasceu missionário. Ele passou por umas dificuldades, né? E que eu falava desde o início, todas as dificuldades criaram o homem que ele foi, o missionário que ele foi. E tentar viver essa humildade, essa persistência dele, e como nosso fundador, nós não estamos longe de viver aquilo também. Nós não estamos isentos das dificuldades também. Então, é bom olhar para o Chevalier como pessoa, né? E tomar a Deus e confiamos que vai ser santo em algum momento. Porque já é servo de Deus, né? Já é servo de Deus. Servo de Deus. Foi em 2012. Rezamos. Rezamos para que seja beatificado. Sim. Mas para nós ele já é santo, né? Nós. Tudo aquilo que viveu foi... Nossa, não sei como... Ele está no céu com certeza, né? Mas é que às vezes porque tem todo esse processo aí de santidade que a igreja exige, né? Que de fato é algo muito sério. Mas para nós ele tem esse aspecto da santidade, não é? Aí já é servo de Deus, isso é muito legal. Eric, alguma coisa a mais? Você acha que...
É claro, olha só, a gente tinha um monte de coisa que a gente gostaria de tratar, não é? Quando a gente estava conversando antes, fazendo um pré-vídeo, né? Ficamos quase umas 2 horas falando sobre isso, então a gente tem que sintetizar, mas eu acho que é muito importante essa questão, assim, porque a gente sempre fala da congregação, da nossa história, das filhas de Nossa Senhora, que foram muito importantes na vida de Chevalier, quando com Madre Maria Luísa Ratzer, ela foi fundada a congregação das filhas de Nossa Senhora, mas o nosso aspecto aqui, de fato, era trabalhar a pessoa. Eu acho que quanto mais a gente conversa sobre Júlio Chevalier, a gente vai tendo a ideia de quem de fato era esse homem, não é? Nós temos livros publicados, todos, né, os MSC já sabem disso, filhas e tantas outras pessoas que são os nossos parceiros aí de vocação e de missão. Então, a pessoa dele precisa cada vez mais ser falada, como sempre, né, foi de um bom tempo para cá. Você queria completar mais alguma coisa que você acha importante, antes da gente finalizar? Eu acredito que uma grande característica dele é que ele foi humano. Às vezes a gente fala da história de alguém tão incrível, né, que está em processo de canonização, ou já é santo, reconhecido pela igreja, mas é porque ele foi humano, com os pés na realidade do seu tempo e à frente do seu tempo. À frente do tempo, legal. Mas acredito que a grande missão dele foi justamente trabalhar o próprio coração. E acho que ser missionário do Sagrado Coração hoje é a gente conseguir formar o nosso coração à imagem e semelhança do coração de Cristo. Que bom. Olha, um conselho que eu dou para vocês, como padre um pouco mais idoso que vocês aqui, é assim, claro, ninguém tem tempo para tantas coisas, mas assim, pensem em escrever alguma coisa, né, sobre a pessoa de Chevalier. Não é? Eu acho que tantas pessoas fazem isso, nós temos tanta coisa bonita sobre o Júlio Chevalier, temos as notas íntimas. Pensem sobre isso, né, de traçar como se fosse um perfil desse homem que nós conhecemos bastante, mas eu acho que dá para desenvolver tanta coisa aí, né, em relação à pessoa de Júlio Chevalier. Então é isso, acho que o nosso bate-papo está cumprido, não é? Falamos nosso podcórides aí, né? O coração que sempre está ali batendo com vontade de que coisas novas aconteçam, né? Então, olha, nós nós fizemos aqui um bate-papo sobre Júlio Chevalier. É claro que você que acompanhou, poderíamos ter falado sobre isso, sobre aquele ponto, mas a gente quis desmembrar algumas questões de maneira simples, para que todas as pessoas tenham acesso minimamente àquilo que nós observamos e entendemos de quem é esse homem, Júlio Chevalier, que em março do ano que vem, 2024, dia 15 de março precisamente, nós comemoraremos o bicentenário do seu nascimento. Então, que Júlio Chevalier sempre continue olhando, né, por cada um de nós. Não sei se a gente pode fazer essa intercessão, porque ele não está ainda no rol dos santos, mas assim, a gente acredita que o espírito de Chevalier está, você disse uma coisa interessante, né? Ele foi, mas ele é presente na nossa vida, né? Que ele continue sempre intercedendo a Deus para que os seus objetivos, os seus sonhos e a sua missão continuem sendo realizada no mundo de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. A todos nós. É isso aí. Muito bem.